complexidade que faça a dimensão de um problema destes. Vemos ali o Primeiro-Ministro com ar de praia, de t-shirt, a dizer que isto não é bem nada para ele anunciar, e além disso endossam esse anúncio para Carlos Costa. Acontece que Carlos Costa, Governador do Banco de Portugal, é justamente alguém em cuja palavra não se pode confiar muito, não no plano pessoal, obviamente, mas enquanto regulador, porque ainda há uma semana ele nos dizia que estava tudo bem, depois, passado 1 ou 2 dias, dizia que não estaria assim tão bem, mas havia uma almofada, e no fundo é um supervisor que tem andado distraído. Aliás, essa tradição crónica de um Banco de Portugal que deixa passar tudo, mas recordo que, além disso, é Carlos Costa que, ao longo dos anos, sempre atestou a idoneidade, sempre, de Ricardo Salgado, mesmo naquele momento, enfim, meio estranho, em que Ricardo Salgado teve a fazer uma nova declaração de IRS, uma retificação, porque se tinha esquecido de cerca de 9 milhões de euros na sua declaração. Ora, Carlos Costa, este governador e este Banco de Portugal, deveria à época ter percebido que quem se engana em 9 milhões de euros na declaração de IRS ou é muito distraído ou é um pouco malandro, e em qualquer das circunstâncias, se é distraído, malandro ou ambas, não serve para presidir a um banco e tomar conta das nossas poupanças. E por isso eu digo, Carlos Costa é uma pessoa que não tem credibilidade para apresentar solução nenhuma. Por isso eu não me admiraria que daqui a 15 dias ou 3 semanas nos viessem apresentar uma outra qualquer solução, porque afinal já não era bem assim. Até porque subsistem imensas dúvidas, quer quanto ao passado, quer mesmo quanto à solução. Desde logo, quanto ao passado, não se entende como é que o banco andou a vender aos seus clientes inúmero papel comercial, nomeadamente empréstimos obrigacionistas, que agora, com uma leviandade absoluta, nos dizem que não vale nada. Isso não pode acontecer. O que o BES fez foi exatamente o que fez a Dona Branca, só que tinha o suporte da CMVM. Este BES e este papel comercial do GES são operações exatamente iguais às que fez a Dona Branca, só que aqui tiveram o carimbo, digamos, a sanção da CMVM. Qual é a relação de dívida entre o novo banco e o banco velho? Porque se não há qualquer dívida do banco antigo ao novo banco, então quer dizer que o novo banco está completamente limpo, isento de ativos tóxicos, limpo de quaisquer tipo de responsabilidades. Então, se não tem quaisquer responsabilidades, por que motivo é que se colocam lá uma quantia gigantesca de 5 mil milhões de euros? Não faz qualquer sentido, porque se o banco novo está isento de passivos de todo o tipo, então podia perfeitamente garantir com os depósitos dos seus depositantes, passa a redundância, o seu funcionamento. E depois, se efetivamente não há dívida e se todo o mal fica no banco antigo, como o banco antigo terá poucas formas de recuperar dinheiro, eventualmente em Angola poderá ser possível, mas nas empresas do grupo que já estão com falências fraudulentas sucessivas não haverá nada a recuperar. É evidente que ficam mal os acionistas, em particular os pequenos acionistas, mas no fundo quem se deve ficar a rir de tudo isto é Ricardo Salgado, porque no fundo já não tem problemas com o banco novo, com o seu antigo BES, e nem sequer com o banco velho tem problemas, porque eventualmente a capacidade de recuperar capitais é quase nula e ele, entretanto, abriu um conjunto de falências fraudulentas, ele e a sua família. E a questão que se coloca que quase um ano depois, portanto, o Banco de Portugal terá descoberto algumas fraudes em setembro do ano passado, mas só em agosto deste ano é que decidiu intervir no BES. Como é que se explica isto? Aí não tem qualquer desculpa. Não há qualquer desculpa que o papel comercial tenha sido colocado no mercado sem ter uma contrapartida de investimento. Porque eu gostava de frisar aqui um aspecto. Quando há colocação de papel comercial, um empréstimo obrigacionista, quer dizer que quem compra os títulos paga em dinheiro, portanto esse dinheiro existe, e depois a entidade beneficiária tem que fazer um qualquer investimento, fazer uma refinaria, um novo mercado, seja o que for. Ou seja, no momento em que o papel comercial é adquirido, ele tem que ter um ativo como contrapartida. E como é que isto passou na CMVM? E além disso, como é que também a Justiça permitiu que um conjunto de personalidades, nomeadamente ligadas ao regime angolano, tenham andado a comprar bens em Portugal, apartamentos, quintas, imobiliário, etc. E também em Angola. Eu recordo só que em Angola, o BES Angola emprestou à irmã de Eduardo dos Santos para desenvolver um projeto imobiliário em colaboração com o construtor José Guilherme, tão ligado a Ricardo Salgado, cerca de 800 milhões de dólares. Então como é que... E por aí fora, aliás, fala-se
sempre se falou, nos últimos anos em Luanda, de algo como vários milhares de milhões de dólares, cerca de 5,7, de empréstimos sem garantias a pessoas do regime angolano. Isso levou a uma dívida de 3 mil milhões, como já foi aliás referido, entre o BES Angola e o BES Portugal, quando, recordo, se dizia que estava a vir capital de Angola para Portugal. Não estava a vir capital nenhum, ou seja, muitos dos chamados investimentos que os angolanos fizeram em Portugal foi com o dinheiro que o BES Portugal lhes emprestou como contrapartida desta compensação com o BES Angola, que depois eventualmente virá a ser pago com um aval, que nem se sabe se é legal ou não, do Estado angolano, porque o Orçamento do Estado angolano não permite aval da dimensão daquele que Eduardo Santos terá assinado. E, portanto, veja, toda esta confusão, há 3 mil milhões de dívida do BES Angola ao BES Portugal que serviram para os angolanos andarem a comprar capital, bens em Portugal, nomeadamente imobiliário, que agora irão eventualmente ser pagos com dinheiro do povo angolano. Isto tem um nome, chama-se lavagem de dinheiro. E agora eu pergunto-me, o Governador do Banco de Portugal não se apercebeu disto? A CMVM e o seu Presidente Carlos Tavares não se aperceberam disto? O Ministério Público não detectou? Com este tipo de governantes, com este tipo de Banco de Portugal, com este tipo de Comissão de Mercado de Valores Imobiliários, com este tipo de justiça completamente em inércia, verdadeiramente a inércia é que é responsável por tudo isto. É claro que não é uma inércia passiva, é uma inércia cúmplice. No fundo, o que vai acontecer é que provavelmente vão ser os portugueses a pagar mais uma vez este problema. Nós temos um país chamado Portugal, mas tínhamos outros, a Itália, a Espanha, a Grécia, etc., que foram gerando uma grande dívida ao exterior. Aliás, a maior parte da qual privada, mas também uma importante dívida pública, está hoje nos 132% do PIB, à qual estavam expostos vários bancos, e muito importantes bancos, franceses e alemães, entre outros. E a França e a Alemanha não descansaram enquanto não transferiram as responsabilidades desses bancos para organizações públicas, através do mecanismo da Troika. A Troika acabou, a operação de ajustamento, acabou por atenuar ou mesmo fazer desaparecer a exposição de grandes bancos internacionais à dívida portuguesa e transferi-la para o FMI, para a União Europeia, portanto para Estados. Ao mesmo tempo, nós fomos tratados, nós, esses tais devedores, fomos tratados do piorio, como culpados, como irredimíveis, como pessoas que viviam acima das suas necessidades. E os nossos credores, para nos emprestar dinheiro, impuseram-nos aumentos de impostos, cortes de salários, cortes de pensões, toda essa... E agora repara como é que estes mesmos falam quando a dívida que está excessiva e aquilo que está mesmo agora a precisar de ser reestruturado é a dívida de um grupo financeiro. Nós temos a PT que meteu lá 900 milhões a dizer, não, isso não é problema. Temos até o Governador do Banco de Portugal, o Presidente da República e a Ministra das Finanças a dizer, não, então o Banco Espírito Santo tem lá 2 mil milhões de folga de capital, não se preocupem que as folgas, como se os capitais de que os bancos dispusessem fosse assim uma espécie daquele dinheiro que os aristocratas ricos do século XIX tinham para cobrir qualquer cobaiada em que o filho morgado se metesse. Nós temos a Caixa Geral de Depósitos exposta em 300 milhões, e temos o Presidente da Caixa Geral de Depósitos a dizer, calmamente sentado no seu cadeirão, não há problema, isso não constitui problema. Como se aquilo que se passasse no sistema financeiro fosse assim uma coisa de pormenor.